Bom dia, boa tarde, boa noite, Rádio Saque Prime em mais um Rádio Pose aqui para vocês. Dessa vez a gente vai trabalhar com uma figura japonesa da SH Figuarts, né? Uma figura da Bandai pela linha da Tamashinations e uma figura um pouco antiga, mas um dos favoritos da minha coleção. Eu acho que eu já mencionei anteriormente em algum review que eu coleciono nostalgia, mas no caso desses caras aqui não é exatamente nostálgico, porque Tiger Bunny é um desenho razoavelmente novo, mas realmente a história desses caras caiu muito no meu agrado. Então eu quero mostrar para vocês a miríade de poses que a gente pode fazer com uma figura dessa linha, seja Figma, que é uma linha concorrente, sejam os antigos Revoltech, que eu acho que foram quem começaram tudo com as Revoltech Joints. Essas figuras aqui permitem uma gama de poses absurda e muita gente não sabe o que fazer com todas essas poses. Vamos partir do princípio que são bonecos pequenos e que, olha só que coisa, a perna dele está totalmente esticada para fora para poder trabalhar a posabilidade. A gente empurra ela para dentro para deixar ele em pé numa, vamos dizer assim, uma pose normal, uma pose formal de apresentação, onde nós os deixaríamos assim, com o ombro mais levantado, algo um pouco mais heróico, um pouco mais tradicional. Se você quiser deixar um pouquinho de lado, fazer um charmezinho, beleza. Mas o que eu quero que vocês entendam é que como a perna que você pode esticar, deslocar ela para fazer uma pose mais alucinante possível, né, como um dançarino de cancan. O pé, que geralmente você pode dobrar ele, tem o que chamam de junta tilt no pé, que permite virar totalmente, possui esse calcanharzinho móvel. Tudo isso dá pra gente explorar na base da figura, que eu acho que é o ponto mais importante para você conseguir fazer uma pose. Como as suas figuras japonesas permitem, até Hot Toy geralmente tem isso aqui na cintura, mas essas figuras permitem você explorar mais a movimentação da perna, você pode ser mais ousado com a base da figura. Eu coloquei aqui na mão dele um acessório que ele acompanha, que é para disparar aquele gancho, que ele dá uma de Homem-Aranha no desenho, como se fosse uma teia. What's wrong with the damn thing? No! See? Watch and learn, kid. Se ele estivesse correndo de um inimigo, por exemplo, e querendo utilizar o gancho para escapar, ele estaria correndo numa direção e tentando utilizar o gancho. Reparem que este pé não tem equilíbrio algum, porque ele está de lado. Eu vou ter que jogar o equilíbrio dele todo no pé de trás, então ele vai ficar um pouquinho virado, um pouco tiltado, como a gente pode dizer, e dá para você fazer algo. Vamos puxar esse pé um pouco para cá mais, e tá aí. Isso é uma pose desafiadora, a pose também que se eu respirar muito perto dele, ele cai. Mas essas figuras permitem que você faça isso. Se você quiser trabalhar removendo isso daqui do braço dele, fazendo algo mais de ação, mais de combate, por exemplo, deixa eu primeiro tirar essa mãozinha, que esse acessório é bem delicado. Quebrou, velho! Quebrou meu braço! Vamos lá. Quando você tira esta parte do braço, por exemplo, você permite nesse buraco que você encaixe, deixa eu deixar a figura aqui um pouquinho, você permite o encaixe desse cabo, né, que ele dispara. Ele vem com 2 cabos dentre os seus acessórios, que incluem 2 pares de mãos extra, um par de punhos cerrados para combate, um par de punhos abertos que é justamente para poder segurar a arma de gancho dele, mãos abertas para cenas de ação. O meu equipamento favorito, que é o Good Luck Mode, um soco gigantesco que não aumenta em nada a força ou o poder, é apenas estética, porque eles são heróis televisivos, né, patrocinados. Para quem não conhece, esse aqui, por exemplo, é patrocinado pelo SoftBank. E os stands dinâmicos. Ai, cara, que saudade de quando as figuras todas vinham com esses stands dinâmicos. Hoje em dia você tem que comprar eles por uma pequena fortuna. Geralmente o preço de um boneco, né?
se você quiser ganhar um stand dinâmico. Então vamos ver o que a gente pode fazer agora com essa figura em termos de ação, utilizando o meu acessório favorito dela, que é o Good Luck Mode. A gente vai, em primeiro lugar, tirar, como eu disse, são figuras que desmontam, né? Então você pode simplesmente remover essa parte dele. É puro efeito estético, mas permite uma pose maneiríssima. Imagina num combate uma pessoa fica com um braço gigante indo pra cima de você. Você não quer saber se aquilo ali é um poder ou não, isso simplesmente assusta, né? E aí nessa hora que um stand dinâmico faz toda a diferença. Se você souber trabalhar o equilíbrio da figura, você consegue utilizar isso aqui na cintura ou em qualquer outro lugar para simplesmente manter a figura em pé. Como esse braço é muito pesado, talvez você queira dar uma ajuda com os pés. Mas reparem que ele está apoiado por si só, utilizando o próprio peso para poder desferir seu golpe fatal. O modo boa sorte, né? O Good Luck Mode. O manual, inclusive, sugere que você use um outro pino para dar um suporte só nesse braço. Mas uma figura tão leve, tão pequena, e ela consegue aguentar esse peso aqui na frente dela. É muito bacana. E é uma coisa que eu sempre digo, talvez você queira equilibrar a pose da sua figura na prateleira com os outros colecionáveis da série, ou com os outros personagens, né, que você tenha. Pode ser um Goku, pode ser um herói de Marvel Legends, que a estatura talvez seja compatível, o Marvel Legends é um pouquinho maior, mas o melhor é você utilizar figuras da própria série, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, por exemplo, o Sky Height, que é como ele geralmente aparece na abertura, né? Voando. O Sky Height é patrocinado pela US Stream. O seu parceiro de aventuras, o Barnaby Brooks, apelidado carinhosamente por Bunny. Como ele é um saltador, ele geralmente luta com as pernas, dá um chute. Então eu quis colocar uma pose como se ele estivesse puxando realmente um chute. O Good Luck Mode dele, para quem não conhece, é uma perna gigante. Good Luck Mode. Então ele fica com uma perna gigante, enquanto o Tiger fica com o braço dele completamente gigante. E a favorita de todas, a heroína patrocinada pela Pepsi. Opa, cai não, cai não. Pronto. Blue Rose, uma guerreira do gelo, sensual, charmosa. My ice is a little cold. E, como eu disse antes, patrocinado pela Pepsi. É uma galera que dá gosto de colocar junto. Eu consegui pegar a coleção completa, mas ainda vou precisar de espaço para poder trabalhar esses caras, que eles realmente merecem um pouco mais de espaço. Então, mostrando o Wild Tiger, né, para vocês. Espero que vocês tenham sentido um pouco a pegada. O nível de articulações dele é praticamente total, eles possuem mais de 30 pontos de articulação, que você jogando com o peso dele, com um bom jogo de pernas, ou jogando um braço para trás e o outro para frente, ele consegue fazer poses maravilhosas. E toda essa linha da SH Figuarts vem com stand com o seu nominho, Blue Rose, Barnaby Brooks, Wild Tiger, Sky Height, para você poder colocar em display. Deixa eu ajeitar aqui o foguete do Sky Height, né? Pessoal, como eu digo sempre, isso é colecionadorismo, tem que se divertir. Leva tempo para você fazer uma pose bacana. Às vezes você quer consultar na internet um vídeo, uma pose do personagem para você colocar ele bacana na sua prateleira. Então explore as juntas, perceba até que ponto o personagem consegue trazer a perna, até que ponto ele aguenta, se ele não tiver bambo ainda, o movimento dos braços, até onde vai o ombro sem você soltar uma armadura. Aqui o saiote desse camarada, ele abre, mas eu preciso dele fechado para ajudar a dar o suporte, para manter ele o mais alto possível nesse stand, que o stand foi feito para cintura. Eu estou abusando da sorte colocando aqui nos pés dele. Então, como eu digo sempre, divirtam-se. Essa é a melhor coisa para vocês saberem aproveitar essa coleção. Vou ficando por aqui e até o próximo Radipose. Fui!